organização Billy Graham, provavelmente o pregador evangélico, batista, mais conhecido do século XX, acabou por ter à sua volta toda uma organização voltada para a evangelização e uma missão importante de grandes campanhas de evangelização a nível mundial, como nós tivemos aqui várias em Portugal. A organização Billy Graham estava a planear uma grande campanha de evangelização e saiu a recrutar apoio nas igrejas e entendendo o potencial que as igrejas tinham e a necessidade das igrejas participarem. Houve uma adesão muito interessante. Centenas de crentes de muitas igrejas se voluntariaram para auxiliar nesta campanha. Mas diante de toda aquela gente que estava ali com tanto potencial, os organizadores da campanha começaram a fazer algumas perguntas a si mesmo. Bem, se tem tanta gente nas igrejas com potencial para testemunho e que está pronto para ajudar nesta campanha de evangelização, por que é que temos que fazer uma campanha de evangelização? Esta gente toda com este potencial, se estivessem todos a evangelizar, se calhar não precisávamos fazer a campanha. Então resolveram fazer um inquérito com estas pessoas. Atenção, aqueles que dentro das igrejas se voluntariaram para auxiliar na campanha. Portanto, já eram pessoas envolvidas. E resolveram fazer então uma entrevista com aqueles irmãos para saber da sua vida de testemunho e da sua capacidade de falar a respeito de Jesus. E para sua surpresa, mais de 80% daqueles que tinham se voluntariado para auxiliar na campanha de evangelização disseram que não evangelizavam, não testemunhavam, tinham imensa dificuldade em falar de Jesus a outras pessoas. O inquérito perguntava então àqueles que tinham dificuldade em falar de Jesus porque é que não testemunhavam. 9% disseram que estavam tão ocupados com outras atividades que não se lembravam. Não sei se era uma boa desculpa, mas pronto. Estavam tão ocupados com o seu dia-a-dia que não se lembravam que tinham que falar de Jesus. 12% disseram que, na verdade, não falavam porque não sabiam muito bem o que dizer. Vou recordar aos irmãos. Foram pessoas que se voluntariaram dentro das igrejas para participar da campanha de evangelização. Mas disseram, não, nós não damos testemunho até porque a gente não sabe muito bem o que dizer. 28% disseram que não testemunhavam porque reconheciam que as suas vidas talvez não estivessem tão bem como deviam estar. E tinham assim um bocadinho de dificuldade em falar de Jesus porque se calhar as pessoas iam achar estranho. Você vive desta maneira e anda aqui a passar sermão aos outros. Mas a grande maioria, mais de 50% daqueles que foram entrevistados disseram que não testemunhavam simplesmente porque tinham medo. Medo de testemunhar. Eu creio, irmãos, que isto não é um tema estranho. Eu diria mesmo que ele é perfeitamente inteligível para todos os crentes na igreja. Eu acho que a grande maioria vai se identificar com isto. Porque nós sabemos que devemos falar. Não é nenhuma novidade. Cada vez que o pastor prega sobre o assunto, como hoje, nós ficamos um bocadinho incomodados. Quando vem um evangelista ou um missionário e nos fala sobre a necessidade de pregar e falar sobre Jesus, mexe connosco. Quando nós temos pessoas no nosso meio que têm coragem para fazer isto de uma forma ousada, nós nos entusiasmamos com eles. Eu já ouvi muitos irmãos aqui falarem com palavras de grande elogio, por exemplo, o Ministério dos Arautos da Cruz. Extraordinário! Estes jovens vão para a rua, sobem em cima de um banquinho nas esquinas da rua de Lisboa e dizem às pessoas, vocês têm que se arrepender dos seus pecados, creiam em Jesus como seu Salvador. Nós achamos fantástico, é muito bom que alguém tenha coragem de fazer isto. Mas quando chega a nossa vez, nós falamos do tempo, nós discutimos política, nós falamos de futebol, comentamos a família, o trabalho, tudo e mais alguma coisa, menos Jesus. Porquê? Provavelmente por medo. Medo.
Medo, por exemplo, de sermos rejeitados, mesmo das pessoas reagirem de forma negativa. Medo de fazerem troça de nós. Quando pregamos na rua, por exemplo, irmãos, é muito comum estarmos a pregar e haver pessoas que passam e que zombam de forma declarada. Mas esses, pronto, é um ministério diferente. Mas mesmo no testemunho pessoal com amigos, nós temos dificuldade, temos medo que estes amigos nos rejeitem, nos olhem de forma estranha. Mas agora este fulano vem aqui com esta história. Temos medo de que as pessoas nos interpretem mal. Achem que nós somos fanáticos, nos confundam com alguns grupos, com algumas seitas, com as quais nós não queremos ser relacionados. Eu não vou começar a andar por aí a falar de Jesus, as pessoas vão achar que eu sou mormon ou sei lá, outra coisa assim do género. Eu não quero, eu prefiro não falar, enfim, porque não quero ser conotado. Temos medo de ser rejeitados no grupo, porque no fundo todos nós queremos fazer parte do grupo, queremos ser aceitos. E temos medo que se nós nos posicionarmos claramente como cristãos, claramente como seguidores de Jesus, aquele grupo do qual fazemos parte vai nos pôr de lado. Vai começar a olhar para nós de outra maneira. As pessoas já não vão querer estar perto de nós. E temos medo. Nos sentimos incomodados com esta possibilidade. E os anos passam, irmãos. Estamos a falar de anos. Não estou a falar de semanas nem de dias. Os anos passam. E nós nunca falamos a ninguém. Somos os famosos agentes secretos de Jesus. Estamos ali, mas ninguém sabe quem somos. É interessante que isto não é nenhuma novidade. Abra a sua Bíblia. João capítulo 7 e veja que isto não é novidade. João capítulo 7. Diz assim, João capítulo 7, a partir do verso 10. Mas quando seus irmãos já tinham subido à festa, então subiu ele também, Jesus, não manifestando-se, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam-no na festa e diziam, onde está ele? E havia grande murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom. Outros diziam, não, antes engana o povo. Todavia, ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. Ninguém falava dele abertamente, por medo dos judeus. O texto diz claramente, irmãos, que muita gente queria, muita gente acreditava em Jesus. Muita gente tinha sido abençoada por Jesus, como nós. Muita gente amava a Jesus, como nós. Muita gente achava que Jesus era o Messias, como nós. E, no entanto, muito poucos falavam, como nós. Porque eles tinham medo, como nós. E como é que nós podemos vencer isto? É uma realidade clara, específica, concreta. É uma dificuldade real e que nos incomoda e pode inclusive nos envergonhar. Mas nós não queremos ficar só nisto, irmãos. O meu objetivo hoje não é que os irmãos saiam daqui entristecidos ou acabrunhados. A gente não vem à casa do Senhor para isto. O meu objetivo aqui é que os irmãos possam sair animados e dizer, não, nós vamos ter vitória no Senhor em relação a isto. E porque tantas vezes o pregador pode ser acusado de ser teórico, porque nós falamos e no fim as pessoas não sabem muito bem o que fazer com aquilo que dissemos. Eu queria trazer aos irmãos hoje algo extremamente simples e prático. Se o irmão realmente reconhece que esta é uma dificuldade na sua vida, se o irmão realmente reconhece... Até, é assim, este sermão não é para aqueles que são grandes evangelistas. Se o irmão é um grande evangelista, fala para Jesus em cada esquina que para e com todas as pessoas que conversa, então este sermão hoje para si é: ore para que Deus abençoe o pregador e toque os corações. Mas se você é daqueles que têm dificuldade em fazer isto, custa-lhe dar testemunho, sente que tantas vezes queria, mas parece que há ali uma barreira, um obstáculo, um medo, uma dificuldade, então esta palavra é para si. E de forma muito prática eu queria compartilhar consigo coisas que pode fazer para vencermos esta dificuldade. E a primeira dela, tão simples quanto isto, é a oração.
A oração, irmãos, sempre foi e sempre será a nossa maior arma no mundo espiritual. Só que nós temos que parar de falar da oração e passar a orar. Nós falamos muito dela, da oração. Reconhecemos muito o seu valor, mas oramos pouco. Alguém já disse que a medida espiritual de uma igreja é dada pela reunião de oração. Eu espero sinceramente que esta pessoa esteja errada. Porque a nossa reunião de oração aqui começa às 9 da manhã. E se for ela a medida da nossa vida espiritual como igreja, estamos em sérias dificuldades. Mas eu convido o irmão a participar connosco. Os trabalhos da nossa igreja começam às 9. Eu sei que é cedo, meu irmão. Eu sei que é cedo. É domingo, é fim de semana. Mas, meu irmão, estamos juntos na presença do Senhor. Não há nada mais valioso. Se nós queremos vencer as dificuldades que podemos ter em relação ao testemunho, nós temos que começar a orar por isto. É curioso, os discípulos passaram logo no início do seu testemunho como discípulos de Jesus, logo depois da ressurreição e de Jesus voltar ao céu, eles começaram a testemunhar e foram presos pelo Sinédrio, era natural. Então, fazia menos de 2 meses eles tinham matado Jesus, prenderam os apóstolos e disseram sob alta pena, sob risco de morte, vocês não vão mais falar de Jesus. E eles disseram, nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Não vão mais. Desta vocês escapam, da próxima não vão escapar. Não falem mais de Jesus. E eles voltaram para junto dos outros. E o que é que fizeram? Chegaram lá e disseram, caramba, olha, escapamos por um triz. Mas a partir de agora é assim, nada mais sobre este assunto. Não se fala mais disto. Não é bem isto que aconteceu, irmãos. O texto diz que eles reuniram os crentes e oraram. E como parte da oração deles, eles disseram o seguinte, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede a teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Estão a ver, irmãos? Eles não pediram a Deus para que acabasse com a perseguição. Eles não pediram a Deus proteção para a perseguição. O que eles pediram ao Senhor foi, eles estão a ameaçar, dá-nos ousadia. Eles estão a amedrontar-nos, dá-nos coragem. Eles não querem que nós falemos, então coloca as tuas palavras nas nossas bocas. Se nós queremos, irmãos, ter coragem para testemunhar, ter ousadia e a alegria de poder falar de Jesus, nós temos que começar a orar especificamente sobre isto. E pedir ao Senhor, dá-nos condições de testemunhar, dá-nos ousadia. O irmão já orou alguma vez assim? Já orou alguma vez assim? Já pediu isto alguma vez ao Senhor? Esta oração é de acordo com a vontade de Deus, tenho certeza disto. Portanto, se o irmão orar, Deus vai responder. Já pediu ao Senhor esta capacidade? Ore para vencer o medo. Senhor, em nome de Jesus, tira o medo dos nossos corações. Eu não quero ter medo de testemunhar, Senhor. Eu não quero ficar bloqueado quando surge uma oportunidade. Ore por oportunidades para o testemunho. Peça a Deus que crie oportunidades. Às vezes nós dizemos, mas as oportunidades não surgem. Irmãos, as oportunidades surgem constantemente. Constantemente. Quer dizer, uma coisa simples para não saber como é que a oportunidade surge. Se o irmão parar hoje para conversar, seja com quem for, é muito provável que rapidamente vai falar sobre a crise. Não é? Porque é o assunto que mais se fala. Em qualquer ângulo diferente que comece a conversa, vai falar sobre a crise. Pode ser que fale alguma coisa da política nacional, pode ser que fale da Grécia, seja o que for, vai dar a crise. E quando chega na crise, qual é a razão verdadeira da crise, irmãos? Não é falta de dinheiro no banco, irmãos. É falta de Jesus no coração. É a sua oportunidade para dizer, pois é, esta crise europeia é grave, mas é uma crise porque nós estamos a perder os princípios e os valores. Porque o foco das nossas vidas não é o foco que devia ter. E você já tem aí uma boa oportunidade para testemunho, mas peça, ore, Senhor, dá-me uma oportunidade. Ore pelas pessoas que você quer que ouçam o Evangelho. É um colega de trabalho, é um parente, é um amigo, é alguém com quem você se encontra com alguma regularidade, está preocupado com a vida espiritual desta pessoa, ore, começa a orar especificamente por esta pessoa. Quando nós estamos a orar para que Deus salve alguém, e surge uma oportunidade de dar testemunho, é muito mais fácil fazê-lo, porque nós estamos a orar. Você sabia que a oração é daquelas armas extraordinárias porque nada pode impedi-la? Você ora por alguém e essa pessoa não pode impedir que você ore por ela. E nem pode impedir o efeito da oração. Não há como impedir. É no mundo espiritual. Ela talvez possa não querer que você fale. Ela pode impedir que você fale com ela, mas não pode impedir que você ore por ela. Então ore.
Peça a Deus para que dê a oportunidade de falar com esta pessoa. Ore para ter ousadia. Ore para ter as palavras certas. O Senhor, a certa altura, disse aos seus discípulos: olha, vocês vão ser presos. Vocês são homens simples e vão ser colocados diante das autoridades, das pessoas de mais alto nível, com mais alto conhecimento. Não fiquem preocupados. Não preocupados. Nesta hora, vocês vão poder dar o vosso testemunho. Eu vou colocar nos vossos lábios as palavras. Irmãos, todos aqui, servos do Senhor, que já alguma vez tiveram a oportunidade de começar a dar algum testemunho, poderão confirmar o que eu vou dizer agora. Quantas vezes o Senhor já colocou nos nossos lábios coisas que nós nunca imaginamos? E nós começamos a falar com a pessoa e de repente vem um versículo que a gente não lembrava mais. E vem um argumento que nós não tínhamos preparado. É o Senhor que faz a obra, irmãos. É o Senhor que faz a obra. Lembro sempre daquela história que é um pouco engraçada, mas ela tem o seu quê de verdade, porque é um facto real. Era uma senhora muito simples. Ela trabalhava fazendo limpeza na casa de um doutor, um professor universitário famoso. E esta senhora passava a vida cantando. Ela cantava os cânticos da igreja e aquele homem às vezes irritava-se com aquilo, não é? E ele picava por causa da sua fé. E um dia ele estava mesmo irritado com aqueles cânticos espirituais da senhora. Disse assim: mas a senhora crê mesmo naquilo que a Bíblia diz? Creio, sim, senhor doutor. Mas a senhora já leu aquilo que a Bíblia diz? Li, sim, senhor doutor. Então a senhora crê? A senhora crê mesmo que Deus abriu o mar para o povo de Israel passar e depois afogou o exército de Faraó? Creio, sim, senhor doutor. Então a senhora é muito ignorante. É que a senhora não sabe que há uma zona do Mar Vermelho onde a água é tão baixinha que dá para ir em 20 centímetros. O povo passou, foi nessa zona. Deus não abriu mar nenhum. E a reação da nossa irmã foi: louvado seja o Senhor, Deus é grande, poderoso é Deus. Minha senhora, eu acabei de lhe provar que a Bíblia é mentirosa. Como é que a senhora está a louvar a Deus? Não, eu estou a louvar a Deus porque ele afogou o exército de Faraó em 20 centímetros de água. Mas o que aconteceu com esta história, irmã, é que este doutor famoso, conhecido, ele começou a matutar naquilo que foi a resposta daquela irmã, tão convicta, e ele começou a pensar consigo mesmo: eu não tenho convicção. A convicção que esta mulher eu não tenho a respeito de nada. Esta fé, esta confiança, esta certeza inabalável que ela tem, eu não tenho. Eu não tenho esta segurança na minha vida. E este foi o início do processo em que este homem acabou por encontrar a Jesus como seu Salvador. Peça, ore para que Deus lhe dê palavras certas. Ore para ser instrumento de salvação. Irmãos, nós fomos salvos para ser instrumento nas mãos de Deus. Não há nada mais extraordinário do que nós termos a alegria de levar alguém a nascer de novo, a ver esta pessoa crescer na fé, descobrir a verdade espiritual, descobrir a verdade da oração, descobrir a paz com Deus. O crente que ora assim vai acabar por testemunhar. Porque ora de acordo com a vontade de Deus, o Senhor o capacita, o Senhor lhe dá condições. E esta oração que agrada ao coração do Pai nos prepara para sermos testemunhas. Talvez seja mais fácil para aqueles irmãos que têm um temperamento mais extrovertido, mas irmãos, temperamento não pode ser desculpa. Porque o nosso temperamento tem que ser controlado pelo Senhor. E se é mais fácil para um do que para o outro, nas mãos do Senhor não faz diferença nenhuma. Oremos e o testemunho vai ser mais fácil. Mas em segundo lugar, meu irmão, prepare a sua vida. Prepare a sua vida, organize a sua vida, trabalhe a sua vida na presença do Senhor. Aquele inquérito mostrou que havia um número significativo de crentes, irmãos nossos em Cristo, que diziam que não testemunhavam porque sentiam que as suas vidas não estavam em condições. Tinham medo de dizer alguma coisa às pessoas e depois as pessoas olharem para eles: mas você, a sua vida não bate certo com aquilo que você está a dizer. Isto faz com que nós, muitas vezes, limitemos o nosso testemunho. Isto cria uma verdadeira conspiração de silêncio. E isto é um ciclo vicioso. Como as coisas não estão bem, eu não testemunho. Como eu não testemunho, as coisas também não vão ficar melhor. Porque eu não me aproximo do Senhor, eu não crio dependência. Mas nós precisamos estar nas mãos do Senhor no caminho da santificação. Porque se a minha vida estiver bem com o Senhor, eu não tenho dificuldade para testemunhar. E se a minha vida é um empecilho, isso não pode ser uma desculpa. Então o que é que eu tenho que fazer, irmãos? Pedir ao Espírito Santo que sonde o meu coração e mostre aquilo que não está bem. Nós precisamos, irmãos, começar a ter cuidado com orações inúteis. Pastor,
Orações inúteis. Irmãos, algumas orações são um pouco inúteis. Por exemplo, tornou-se um chavão, às vezes, nas nossas orações, e, por favor, se algum irmão usa, não se sinta tocado por isto. Eu não estou a falar de ninguém em particular. Acho que todos nós, já de uma maneira ou de outra, usamos esta expressão. Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Irmãos, isto é uma oração um bocado inútil. Que você não pecou às multidões, peca pecado por pecado. E o que a Bíblia diz é que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas não é por atacado. Você precisa ser, como eu, tocado pelo Espírito para chegar à presença do Senhor e fazer uma lista. Senhor, está errado, eu menti, eu pensei mal, eu tive esta ideia, eu fiz isto assim. Assunto por assunto, eu vou limpando a casa. Porque o que acontece nas nossas vidas é que, por vezes, nós só fazemos aquela limpezazinha superficial, assim, rápida, antes de chegar à visita. Mas o irmão sabe e a irmã sabe que de vez em quando é preciso tirar os móveis do sítio, não é? Vai juntando muito lixo lá por baixo. Às vezes é preciso fazer aquela limpeza geral, abrir bem as janelas e organizar as coisas como são. Peça ao Senhor que são do seu coração. Arrependa-se especificamente. E se há coisas na sua vida que estão a impedi-lo de ser instrumento nas mãos de Deus, então limpe o cano. Porque nós somos canal para que a água possa fluir. O inimigo, quando ele nos perde, ele não desiste de nós. Eu já citei aqui aos irmãos, é um livrinho que eu gosto muito. Escrito por C.S. Lewis, um professor universitário inglês que só se converteu já com muita idade, era um ateu convicto até que se converteu. Ele escreveu, entre outras coisas, as Crónicas de Nárnia, que ficaram muito famosas. Mas ele escreveu um livrinho, também uma alegoria, que chama-se Cartas do Inferno. Nestas cartas, segundo a imaginação daquele autor, um demónio com muita experiência está a instruir um demónio mais novinho que ainda percebe pouco da matéria. E este demónio pequenino, que ainda é novo, ainda não percebe muito, ficou responsável por segurar um indivíduo, não deixar que este indivíduo se convertesse. Mas a certa altura o indivíduo converte-se. E o demóniozinho fica desesperado e pensa, e agora perdi? Então o demónio mais velho diz assim, calma. Fizeste mal, correu mal, não era esse o nosso propósito, mas calma, não está tudo perdido. Ele agora passou para o outro lado, mas tu vais impedi-lo, ele vais impedi-lo de ser bênção, vais impedi-lo de crescer, vais impedi-lo de ser aquilo que o do outro lado quer que ele seja. Então vamos trabalhar nisso. E então ele é instruído para trabalhar no coração e na cabeça daquele novo convertido para que ele não cresça. Não permita que ele tenha tempo de oração. Enche a cabeça dele de distrações para que ele não ore. Ocupa o tempo dele para que ele não passe a ler a Bíblia. E olha, quando ele estiver na igreja, faz com que ele preste atenção nos defeitos dos outros. E ele começa a olhar, não gostei daquele, a roupa daquele, e a maneira como aquele cantou, não gosto nada disto. Enche a cabeça dele destas coisas, que ele não cria comunhão, não cresce, não se desenvolve. Está do outro lado, mas não vai para a frente. Oh, meus irmãos, nós estamos nas mãos do Senhor, mas nós queremos crescer. Então nós precisamos tratar das nossas vidas, para que não passe ano após ano, sem que nós cresçamos e sem que nós cheguemos a dar o nosso testemunho. Então, meu irmão, é simples. Ore, prepare a sua vida. Saiba o que dizer. Pode parecer incrível que uma das desculpas mais comuns dos crentes a respeito do testemunho é que disseram, mas eu não sei o que dizer às pessoas. E eu imagino que os meus colegas pastores, ao ouvirem esta desculpa, devem pôr as mãos na cabeça e pensar assim, o que é que vão fazer à igreja todos os domingos? Todos os domingos ouvem o pastor pregar, todos os domingos ouvem a lição de escola dominical, durante anos têm uma coleção extraordinária de material e não sabem o que dizer. Não ficou uma lição, não ficou um argumento, não ficou um versículo, não ficou uma palavra que possa usar para transmitir a outros. Mas é que o inimigo, irmãos, gosta de confundir a nossa cabeça e nos fazer pensar que para nós darmos testemunho de Jesus nós temos que ser mestres e peritos. Irmãos, testemunha fala da experiência. Quando alguém é chamado num tribunal para dar testemunho, ninguém pergunta se ele é graduado, se ele tem licenciatura ou se é professor universitário. Pergunta a ele, você viu? Vi. Então diga lá o que é que viu. Eu vi isto. Muito bem. Sim, senhor. Viu? Assunto encerrado. O indivíduo pode não saber escrever. Não é preciso. Ele é testemunho, ele estava presente, ele viu. É o que é preciso. É o que nos é chamado a fazer. 2 sugestões simples. O seu testemunho pessoal. Conte aquilo que Deus fez na sua vida.
Fale do seu coração, da sua própria experiência. Diga como você conheceu o Evangelho. Diga como entendeu quem era Jesus. Diga aquilo que Jesus tem sido para si. Não há nada mais poderoso do que o testemunho pessoal. Não há argumento teológico que valha mais do que o seu testemunho pessoal. A outra pessoa pode discutir o seu argumento teológico, mas não pode negar aquilo que Deus fez na sua vida. E quando nós falamos daquilo que Deus faz em nós, isto mexe mais do que qualquer outra coisa. Nós podemos dar o nosso testemunho pessoal em 2, 3 minutos. Dizer aquilo que nós éramos e aquilo que somos, aquilo que Deus fez, a transformação dele no nosso coração, aquilo que nós experimentamos com ele no dia a dia. Agora, é claro, é preciso que você esteja a viver com Deus. Aprenda de forma simples a dar o seu testemunho básico. O testemunho básico, irmãos, é tão simples, tão simples, tão simples. Nós temos vários irmãos e jovens da nossa igreja que até usam uma pulseirinha em que tem ali uma quantidade de símbolos. São só 4 símbolos e ajudam facilmente a entender. Onde é que estão os irmãos que têm a pulseira? Eu nem trouxe a minha, que é para não dizer, mas é o pastor que tal. Não, tem muitos irmãos que têm a pulseira. Essa pulseira tem uma série de símbolos muito simples, não é? O primeiro símbolo é um coração. Deus nos amou. Ele nos fez para andar com Ele. O segundo símbolo é um X, mas alguma coisa deu errado. Foi o nosso pecado. O nosso pecado é que nos separou de Deus. O terceiro símbolo é uma cruz. Então Jesus veio para resolver o nosso problema. Ele veio para sofrer o nosso pecado, para nós podermos voltar ao coração inicial, para andar com Deus. E o último símbolo é um ponto de interrogação. E você vai fazer o quê em relação a isso? Isso não é uma informação que você ouve e fica só guardada. Não, você tem que tomar uma decisão. Ou sim ou não. Mas não pode ficar em cima do muro. Ou você aceita ou você rejeita. É a oferta de Deus para si. Irmãos, tão simples, tão simples. E, eventualmente, a utilização desta pulseira chama a atenção, desperta as pessoas. É um dos instrumentos que pode ser usado. Você pode usar alguma coisa pendurada, você pode usar, os nossos jovens têm usado, porque o nosso irmão Léo produziu uma quantidade de t-shirts com mensagens de testemunhos tão simples, fáceis de usar. Se você tem dificuldade em começar a conversa, use uma coisa dessas, alguém olha e pergunta, mas então isto o que é? Pronto, e é uma oportunidade para nós falarmos. Mas, irmãos, sermos instrumentos de Deus é o maior privilégio. Lembro-me sempre, irmãos, daquilo que o Senhor Jesus disse de forma categórica aos seus discípulos. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Tantas e tantas vezes em que eu fui travado por alguma dificuldade em dar testemunho, e os irmãos não pensem que os pastores são diferentes, são iguais, também passam por situações em que ficam com medo, em que ficam com dificuldade, em que se sentem constrangidos. Tantas e tantas vezes o Espírito me ajudou recordando este versículo. Eu quero ter a alegria de confessar a Jesus, porque um dia eu quero chegar à presença do trono. E quando eu chegar lá, e eu sei que quando chegar lá, eu não vou ter coragem sequer de levantar os olhos, mas a minha cabeça vai estar curvada sobre o peso daquilo que eu sei que foi a minha vida e que não devia ter sido exatamente como Deus queria. E quando eu estiver prostrado na presença do Senhor, sabendo que não há hipótese nenhuma para mim, eu quero, irmãos, que o Senhor Jesus possa dizer ao Pai naquela hora: Pai, este me confessou. Este assumiu publicamente que era meu. Este disse ao mundo, eu sou de Jesus. Portanto, Pai, Ele aceitou a tua proposta de salvação. Aceitou a tua oferta. Está pronto para entrar. Eu quero, irmãos. Eu quero. Eu espero que o irmão também queira. E isso deve ser um motivo de alegria e não de peso. De satisfação e não de dificuldade. Porque, afinal de contas, é falar e testemunhar daquilo que é o mais natural para nós. A alegria de pertencermos a Jesus. A alegria da nossa salvação. Que esta possa ser uma verdade para cada um de nós, irmãos.